More and more androids show signs of deviancy. There are millions in circulation. If they become unstable, the consequences will be disastrous. Detroit Become Human é um jogo de aventura que se passa em um futuro próximo, onde androides servem à sociedade humana. Os jogadores assumem o controle de 3 androides sencientes e precisam agir de acordo com suas escolhas, muitas delas morais e complexas que afetam o mundo ao redor deles. Now, I have come to tell you that you can be your own destiny. I've come to tell you that you don't have to obey them anymore. Entre os temas abordados ao longo do jogo, há as relações de poder e pertencimento, o preconceito e o que significa ser humano. Please, you gotta save my little girl. Wait, you're sending an android? Right now, you need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? As leis de Asimov é interessante porque quando ele criou essas leis, né, essas regras que os robôs seguem no universo dele, ele criou por 2 motivos, né? Tanto para justificar a existência dos robôs como algo que não seja uma ameaça à humanidade naquelas histórias, mas também para criar aquele gancho narrativo que ele precisava para poder criar os conflitos da narrativa. A primeira é que um robô não pode ferir um ser humano em qualquer hipótese, ou por inação permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda lei é que os robôs, né, os androides no caso, eles precisam obedecer aos seres humanos, quaisquer ordens que eles receberem, contanto que não conflite com a primeira lei. E a terceira, complementando as 2 anteriores, é que um robô deve proteger a sua própria existência, contanto também que não conflite com a segunda e com a primeira lei, né? E no jogo Detroit é bem interessante porque na época que o Asimov criou essas leis, o que se pensava de um robô, de um androide, era apenas uma máquina, hardware, um computador, de certa forma. Mas a visão que nós temos hoje em dia é muito mais sofisticada, porque uma inteligência artificial, um robô, um androide, é tanto o corpo físico quanto o software, aquele programa que está rodando ele ali. Então, isso dá uma nuance muito interessante no jogo de você interpretar essas leis que estão representadas ali no jogo, mas não de forma, categórica para o jogador, não é listado em nenhum momento, mas você entende que elas estão ali. Como, por exemplo, os androides em Detroit, eles não podem carregar uma arma. Mesmo androides que são policiais, que eles não podem, no final, ferir um ser humano, né? E uma coisa muito interessante que eles usam, né, um artifício que eles usam para mostrar esse conflito das leis é que, em certos momentos, quando você precisa tomar uma decisão, né, por um dos 3 protagonistas androides, você precisa fisicamente, né, aparece uma barreira, como se fosse uma realidade aumentada na sua tela, você tem que fisicamente apertar o seu controle e bater contra aquela parede ali, contra aquele software, contra a sua programação dessas 3 leis implícitas, para quebrar aquela programação e fazer o que, na moral do seu personagem, é o correto. Não é? Muitas vezes é proteger um ser humano ou se revoltar contra a agressão física e tudo mais. Não é? Então, essas leis estão bem implícitas no jogo Detroit e elas meio que são o cerne de gerar o conflito da narrativa. Quando que esses androides eles se tornam o que no jogo eles chamam de divergentes? Quando que eles passam a não seguir a programação padrão subserviente dos androides e passam a agir cada vez mais como seres sencientes. Sempre que você interage com o ser humano no jogo, se você perceber, sempre é uma relação de ou indiferença, ou arrogância, ou hostilidade, deixando a bem entender que há uma relação de poder muito instável ali, muito desnivelada, né? Tanto que se você interagir com diversos personagens humanos, você vai ter essa relação que eu falei, e se você interagir com androides, é muito mais comum eles te ajudarem, ou serem pelo menos passivos em relação à sua história ali, mas é muito comum, em certos pontos da narrativa, você ter grupos de androides que se juntam por uma causa comum, que por exemplo, você tem, num certo capítulo do jogo, são androides que foram deixados em um parque de diversão, foram abandonados pelos humanos e se juntaram para sobreviver. Eles são vandalizados, são hostilizados toda hora, e mesmo assim, quando, né, um pequeno spoiler aqui, mas quando o personagem chega lá, o primeiro instinto deles é mostrar o parque de diversão para uma garotinha,
porque o intuito deles ali, né, eles se juntaram para fazer aquela comunidade, e o intuito deles ali é sobreviver e continuar aquela programação deles da melhor maneira possível também. E claro também, existe o grupo principal da história, que é o grupo de Jericho, que são os androides que sofreram abusos por parte dos mestres deles, que foram avariados e estão fugindo, tentando novamente sobreviver, né? Que é basicamente o cerne principal do jogo ali. Marcus. Mas o que eu acho mais interessante nessa questão do pertencimento é que, embora o jogo seja sobre a descoberta do androide sendo como um ser vivente, como uma espécie nova, como algo novo, né, sempre a narrativa de cada um dos 3 protagonistas é pontuada sempre com a relação com um ser humano. Seja alguém que, né, não participe de toda a narrativa, mas seja alguém que você tem que proteger, seja alguém que você deve conhecer e, sabe, galgar um relacionamento para poder trabalhar de forma mais eficaz e tudo mais. E é isso que eu acho interessante, né? Embora você esteja jogando um jogo sobre pertencer a, quem sabe, uma nova espécie, ou se integrar na sociedade humana, tudo é pautado pela sua relação com uma única outra pessoa. E aí a visão do seu personagem varia de acordo com aquilo ali. Em relação a essas questões de poder, no jogo fica muito óbvio, né? E se você ler até o material promocional, por exemplo, os menus do jogo no começo, eles são basicamente uma brochura interativa para você entender como é que funciona aquele universo, né? Da empresa fictícia que cria os androides e tudo mais. E eles são criados para ser produtos, apenas, né? Uma propriedade, seja privada, seja propriedade do Estado e tudo mais, mas eles são vistos apenas como isso, né? Em diversos momentos no jogo você vê que há conflito, por exemplo, de pessoas que estão revoltadas com os androides roubando seus empregos, não é? E já que o androide não pode ferir um ser humano e para um ser humano o androide é apenas uma máquina, há muita hostilização aberta no jogo. Em diversos momentos isso acontece. E uma coisa vital disso aí é que, embora eles sejam máquinas, né, os androides eles são feitos para parecer humanos, não é? Então, em diversos momentos você fica pensando, e diversos personagens no jogo te falam isso também. Você parece um humano, mas você é apenas um pedaço de plástico. Eu não preciso de ajuda, especialmente de um babaca plastificado como você. Então seja um bom robozinho. Então é uma dicotomia interessante nos personagens, porque às vezes quando o androide age mais como um ser humano, eles têm uma certa abertura de falar mais abertamente, falar como humano com eles. Só que no final, sempre, né, o jogo é dividido por capítulos, sempre no final do capítulo, há aquela tendência de achar que o androide é apenas uma máquina, apenas um pedaço de plástico que está ali para servir os seres humanos, né? E a narrativa de um dos personagens, o Marcus, é exatamente isso. Ele tem uma característica principal que ele é um protótipo, né? Que é uma coisa até que não fica tão óbvia no jogo, você tem que procurar os easter eggs ali dentro e tudo mais, mas que ele sofre uma injustiça, né? É descartado e ele adquire essa consciência de que, embora ele fosse tratado com respeito pelo mestre dele, nem todos ali consideravam ele como algo de valor, algo algo vivo, algo que tivesse algum tipo de valor para a sociedade. Então, a partir dali, a missão dele, né, o foco da existência dele é reivindicar o status de seres viventes para os androides, como uma nova espécie, como uma nova raça, né, com sua cultura, com suas particularidades todas. Quando o Marcus ele começa essa jornada de autoconhecimento, ele se descobre androide, ele se descobre um ser vivente, senciente, tem uma cena muito forte no jogo, não é? Que é como se fosse uma alegoria a ele nascer novamente, não é? Ele reconstrói o corpo dele com partes de outros androides que por si só também se revelam para ele como não querendo deixar de existir e tudo mais, uma cena muito forte. E a partir dali ele percebe que ele precisa momentaneamente se passar por humano em diversas situações para poder atingir o objetivo dele. Então, uma coisa que acontece muito é locais, por exemplo, que ele não pode entrar por não ser humano, e ele tem que tomar decisões, principalmente, não é? E aí entra o papel do jogador, tomar decisões do que fazer ou não em relação às suas escolhas. Por quê?
Na minha opinião, a parte da autoconsciência nesse jogo, porque que é um jogo de escolhas, é aquilo que o jogador empaticamente entendeu daquele personagem. Então, as escolhas que eu vou fazendo ao longo do jogo vão moldando aquela característica, aquela personalidade do androide. Então, no caso do Marcos, é isso. Em diversos momentos você tem a escolha de você vai roubar tal coisa para os androides sobreviverem, ou você vai deixar o guarda escapar. Você vai pegar a chave do caminhão ou você vai deixar para lá, sabe? Então essas escolhas de moralidade são muito interessantes e eu acho que elas dizem bastante sobre essa questão do autoconhecimento, porque, novamente, por ser um jogo de escolhas, o autoconhecimento não é apenas do personagem, é do jogador. Porque você vai se colocando naquela situação e você vai vendo o que eu faria no lugar dele. A alegoria à escravidão moderna, ao subemprego e tudo mais. Uma coisa que fica bem clara no jogo é que, né, vamos falar do antes, que os androides são um produto, eles também são programados, né, no software para ser completamente subservientes aos humanos, sem desviar daquilo ali. Se eles desviam, eles viram os tais divergentes que são o centro da narrativa do jogo, né, e viram algo além. Então a gente pode até traçar um paralelo, por exemplo, de pessoas, né, de filhos de pessoas em situação de escravidão que nasceram naquela realidade já, escravizados, e que não viram uma realidade diferente, né? Aquele status quo para eles ali era tudo que existia, mas aquilo não é o correto, né? E a narrativa do jogo, né, ajuda a gente a entender que os androides despertam para isso, assim como pessoas naturalmente no nosso mundo também despertaram para a realidade dos horrores da escravidão, do trabalho forçado, né, das situações ruins de emprego e tudo mais. E uma coisa que é bem evidente no jogo, em diversas cenas inclusive, são no transporte público, nos ônibus, que aparecem várias cenas no jogo, no metrô, em outros lugares, existem sessões apenas para androides. Né? Como falei, os androides basicamente são produtos, são objetos, são carga ali, mas se você olhar bem no fundo, você consegue entender aquela alegoria à segregação racial que em diversas sociedades, mesmo pós-escravidão, né, aconteciam e ainda acontecem, né, de locais separados para pessoas de determinada etnia, que representa uma minoria supostamente naquele lugar, e só tem aquele espaço para elas ali. E você, como androide no jogo, em diversas vezes você tem que burlar essa escolha de não entrar naquela parte e entrar na parte dos humanos. Desafiar aquele status quo e dizer, não, eu pertenço aqui também, sabe? Então, em certos momentos é uma referência bem sutil, em certos momentos não. Mas eu acho que fica bem equilibrado e dá para entender o que eles estão falando ali.